Você já reparou como a gente aprende o Pai Nosso quase como quem decora uma senha? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Sai automático, né? Na igreja, na missa, no culto, em casa, quando o negócio aperta. Você fala, mexendo no celular, pensando em outra coisa, tentando parecer bem. Por fora tá tudo sob controle. Por dentro você sabe, não tá. Você acorda cansado. Dormiu, mas não descansou. O corpo levanta, a alma fica na cama. E aí começa o teatro do dia. Você se arruma, coloca um sorriso no rosto, responde, tá tudo bem, graças a Deus. Mas se alguém insistisse um pouco mais, se alguém perguntasse com verdade, mas tá bem mesmo, você talvez não aguentasse segurar, porque não tá. Você se sente sobrecarregado. É cobrança no trabalho. É expectativa da família, é a imagem que você tem que manter. É esse cristão forte, pessoa firme, exemplo de fé que todo mundo acha que você é. E aí vem a oração. Pai Nosso. Você diz Pai, mas às vezes nem sente que tem um Pai de verdade te ouvindo. Parece distante, parece que o céu está fechado, duro, mudo. E isso machuca, porque no fundo você pensa, se Deus é meu Pai mesmo, por que eu estou me sentindo tão sozinho? Se Ele cuida, por que eu estou carregando tanto peso? Se Ele vê tudo, por que eu tenho que fingir que está tudo certo? A rotina vira um peso. Tudo fica automático. Você faz o que tem que fazer, sem estar presente de verdade. Dirige sem perceber o caminho. Trabalha olhando o relógio. Fala com as pessoas no piloto automático. E muitas vezes, até com Deus é assim. Piloto automático. Que estais no céu. É como se Ele estivesse sempre lá longe, lá em cima, em outro lugar, em outra realidade. Enquanto você está aqui, tentando não desmoronar. Você se sente perdido. Tem dia que você olha para sua própria vida e pensa, como foi que eu cheguei aqui? Não foi de uma vez. Foi de gota em gota. Um pequeno silêncio aqui, um sentimento engolido ali, depois eu resolvo isso, não vou pensar nisso agora. E quando você percebe, você está num lugar que não reconhece mais, a cabeça pesada, o coração apertado, a alma cansada. Seja feita a vossa vontade. Essa parte dói, né? Porque no fundo você tem vivido mais pela vontade dos outros do que pela sua. Você tenta agradar, tenta se encaixar, tenta não decepcionar ninguém. Faz o que esperam de você. Fala o que esperam que você diga. Se comporta do jeito que todo mundo acha certo. E por dentro vai sumindo. É a dor de tentar caber num molde que não é seu, de tentar ser o filho perfeito, o parceiro perfeito, o profissional perfeito, o servo de Deus perfeito. Você faz isso porque tem medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser visto como fraco, ou, pior ainda, como alguém que não tem fé suficiente. Então, você continua indo, continua sorrindo, continua dizendo amém para tudo. Mas lá dentro, uma parte sua grita, e essa parte está cansada, muito cansada. Chega uma hora que não dá mais para ignorar. É como se num dia qualquer, no meio de mais uma repetição do Pai Nosso, alguma coisa travasse dentro de você. As palavras saem, mas você sente um nó na garganta, como se sua alma estivesse te segurando pelo braço e dizendo, ei, olha para isso. Do jeito que tá, não dá mais. E isso assusta. Porque, por incrível que pareça, continuar sofrendo é mais confortável do que mudar. Você já conhece essa dor. Você já sabe como funciona essa vida doída, mas previsível. Levanta, finge, aguenta, tenta não pensar, dorme, repete. Mudar. Mudar é outra coisa. Mudar é abrir mão de desculpas, é encarar conversas que você não quer ter. É admitir que algumas coisas, do jeito que estão, te matam por dentro. É correr o risco de decepcionar gente, é correr o risco de ser mal interpretado. E aí vem a pergunta que incomoda,
que não te deixa em paz. É isso mesmo que eu quero aceitar para minha vida. É essa rotina sem sentido, essa fé só de fachada, esse jeito de viver em que você sempre vem por último, onde o seu coração é sempre silenciado, relativizado, diminuído. Você pede: venha a nós o vosso reino. Mas na prática, qual é o reino que tem governado o teu dia a dia? O reino da pressa, da ansiedade, do medo do que vão pensar? O reino da culpa, da obrigação, do eu tenho que dar e conta de tudo. Você começa a perceber que não dá para continuar empurrando isso com a barriga, porque o preço está alto demais. Sua paz está indo embora, seu sono está indo embora, sua alegria verdadeira está indo embora. E aí chega o momento da virada de chave. Não é um momento bonito, cheio de luz. Às vezes é no banheiro, chorando escondido, ou no quarto de madrugada encarando o teto, ou num ônibus com o olhar perdido, sentindo a garganta apertar. Você não faz um grande discurso. Você não levanta a mão no meio da multidão. Mas lá dentro você finalmente admite: do jeito que tá, não dá mais. É quase um sussurro. Uma oração quebrada, sem forma certa, mas é honesta. Tão honesta que corta. E nesse instante, algo muda. Não é que tudo se resolva magicamente, mas o cansaço começa a virar coragem. Coragem de, pela primeira vez em muito tempo, ser verdadeiro com você mesmo. Coragem de olhar para dentro e não fugir. Coragem de falar com Deus sem máscara. Pai Nosso! E dessa vez, quando você fala Pai, você não está recitando, você está chamando, você está dizendo: eu não dou conta sozinho, eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer. Você para de tentar impressionar até Deus, para de repetir palavras bonitas e começa a falar com Ele como você falaria com um amigo que te viu no chão. Você diz: Pai, eu tô cansado de fingir. Eu tô cansado de viver para agradar todo mundo, menos o Senhor e menos a mim. Eu tô com medo de mudar, mas tô com mais medo ainda de ficar como estou. E essa é a virada, porque quando você assume isso, quando você para de fugir do problema, quando você encara de frente a bagunça que está aí dentro, você começa de verdade um caminho novo. Perdoai-nos as nossas ofensas. Talvez você precise se perdoar também. Se perdoar por ter se abandonado por tanto tempo. Se perdoar por ter ignorado seus limites. Por ter dito tantos sim quando queria dizer não. Você não fez isso porque é fraco. Você fez porque estava tentando sobreviver, tentando ser aceito, tentando não perder pessoas, tentando não perder o pouco de controle que achava que tinha. Mas agora você está vendo. Continuar desse jeito é se perder de você mesmo. E isso dói mais do que qualquer afastamento, qualquer mudança, qualquer recomeço. Assim na terra como no céu. Você começa a perceber que essa oração não é sobre viver uma vida perfeita. É sobre alinhar o que você vive por fora com o que você sente por dentro. Chega de duas vidas. A vida que você mostra e a vida que você aguenta. A decisão de enfrentar a situação não vem com euforia. Ela vem com tremor, com incerteza, com medo. Medo de abrir mão do que você já conhece, mesmo que o que você conhece seja ruim. Medo de desagradar pessoas. Medo de ouvir: nossa, mas você mudou. Medo de ser julgado por colocar limites. Mas junto com esse medo, nasce um respeito novo por você. Você começa a dizer para si mesmo: eu também mereço descanso, eu também mereço ser ouvido, eu também mereço ser cuidado, eu também sou filho. Pai Nosso não é só pai dos outros, é pai teu também. E aos poucos você vai percebendo que precisa estabelecer limites. Limites nas conversas que te machucam, limites nas expectativas impossíveis. Limites no tanto de culpa que você aceita carregar. Você não precisa aceitar tudo calado. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não é Deus. Você é filho.
E filho pode dizer não, filho pode chorar, filho pode questionar, filho pode dizer: eu não aguento mais desse jeito. A mudança não acontece com um passo gigante, ela começa com um passo pequeno, mas real. Talvez o primeiro passo seja só isso. Hoje, você fazer essa oração de um jeito diferente. Parar, respirar e falar devagar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E enquanto você fala, você imagina esse pai que não está distante, que não está te cobrando perfeição, que não está exigindo que você aguente tudo calado, mas um pai que te olha com verdade, que conhece o que você esconde de todo mundo, que vê seu esforço, que vê o peso que você carrega, que vê as lágrimas que ninguém vê. Venha a nós o vosso reino. Talvez o reino de Deus na sua vida comece agora, nesse instante, quando você decide viver na verdade. Quando você para de fingir que está tudo bem na frente dele. Quando você deixa ele entrar nos cômodos bagunçados da sua alma, você não precisa ser pronto para ser amado, não precisa ser perfeito para ser abraçado, não precisa entender tudo para ser guiado. A reconstrução da sua identidade começa assim. Você se lembra de quem é, antes de ser o que esperam de você, antes de ser o que você faz, antes de ser o que te aconteceu. Você é filho. Filha, amado, vista, visto. E a partir daí, você começa a se perguntar com mais honestidade: se eu sou filho de um pai assim, por que eu tenho aceitado tão pouco para minha vida? Por que eu tenho aceitado viver desgastado, culpado, exausto, sem voz? Por que tenho engolido tudo para manter uma paz que nem é paz de verdade, só silêncio forçado? Você não vai mudar tudo em um dia, nem precisa, mas você pode começar. Um pequeno passo, uma pequena conversa sincera, uma pequena decisão diferente. Um não onde você sempre disse sim. Um momento a mais de oração verdadeira, onde você fala o que sente e não só o que deveria dizer. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Talvez o pão que você precise hoje não seja dinheiro, nem sucesso, nem aprovação. Talvez o pão de hoje seja coragem. Coragem para admitir que tem coisa errada. Coragem para pedir ajuda. Coragem para não se esconder de Deus. Coragem para não se esconder de você mesmo. E Deus dá, pouco a pouco, dia após dia. Você não vai resolver tudo hoje, mas hoje você pode decidir não se trair mais, não mentir mais para si mesmo. Você pode decidir que a partir de agora, sua vida de fé não vai ser só aparência, vai ser encontro. Encontro com um pai que te conhece e te quer inteiro. Livrai-nos do mal. Às vezes, o mal que mais te prende não é algo de fora. É essa voz interna que diz que você não pode mudar. Que diz que você nasceu para aguentar tudo. Que diz que, se você colocar limite, ninguém vai te amar. Que diz que Deus só te aprova quando você está forte. Essa voz mente, e você pode sim, com a ajuda de Deus, se libertar dela. Com tempo, com processo, com paciência consigo mesmo. Não se cobre uma transformação instantânea. Seja paciente com o seu caminho. Pequenos passos consistentes valem mais do que grandes promessas vazias. Hoje você dá um passo, amanhã outro. Tem dia que você vai sentir que avançou. Tem dia que vai achar que voltou tudo atrás. Mas mesmo nesses dias, Deus não volta atrás com você. Ele continua. Ele permanece. A mudança é possível, mesmo que tudo em você grite o contrário, mesmo que seu histórico seja pesado, mesmo que você tenha tentado antes e falhado. O que faz diferença não é a força da sua promessa, é a sinceridade do seu coração diante de Deus. Então, talvez o primeiro passo comece agora, aqui, com você admitindo: Pai, eu não quero mais viver no automático. Eu não quero mais só repetir palavras. Eu não quero mais fingir que está tudo bem. Eu quero viver de verdade. Eu quero aprender a me respeitar, a me ouvir, a me cuidar. Eu quero deixar o Senhor mexer onde dói.
mas também onde cura. E enquanto você fala isso, mesmo que com lágrimas, mesmo que com medo, entenda, você não está sozinho. A ruptura interior é dolorosa, eu sei. Parece que tudo que você conhecia desmorona, mas na verdade é Deus tirando o que era fachada para construir algo verdadeiro. A sua identidade não termina na sua dor, nem na sua culpa, nem nas expectativas dos outros, nem no personagem que você criou para sobreviver. Você é mais, e Deus sabe disso. Então respira fundo. Se quiser, feche os olhos um pouco e do seu jeito fale com Ele. Não precisa repetir tudo isso, não precisa achar as palavras perfeitas. Só seja honesto. Começa falando, Pai, e deixa que a partir desse Pai, Ele comece, junto com você, esse processo de cura, de limite, de respeito, de recomeço. Porque a mudança não é um lugar distante. Ela começa nesse instante, nesse reconhecimento, nesse desabafo, nesse chega, eu não vou mais viver fingindo. A mudança é possível. O reino pode sim chegar na sua rotina, no seu quarto, na sua mente cansada, no seu coração apertado. E o primeiro passo começa agora, com você, com Ele. E com a coragem de não aceitar menos do que a vida verdadeira que Deus sonhou para você quando te ensinou a chamar Pai Nosso.